Olá para todo mundo. Obrigado pelo convite. Agradeço a Kelly, que foi o meu contato, e assim eu agradeço a toda a equipe que está envolvida para a organização deste seminário, que vai falar de como a criança é fundamental em toda e qualquer discussão que nós vamos tratar no campo da educação infantil, né? Na conversa com a Kelly me fez uma pergunta, e ela me propôs que essa pergunta fosse a pergunta guia para a nossa conversa de hoje, que eu vou começar a fazer um esquenta, trazer alguns pontos, e depois a gente vai poder interagir a partir das perguntas de vocês. A pergunta que a Kelly me fez foi o que pode ficar como pontos de alertas, né, para a educação infantil, que está vivendo esse período que nós estamos vivendo, né? Porque a gente ainda não pode nem falar num pós-pandemia, porque isso é uma questão sem nenhum horizonte, né? A gente não faz ideia de quando isso vai terminar e, portanto, me parece que a gente vai ter que começar a tentar a pensar numa reorganização enquanto ainda tiver pandemia e talvez do que nesse período a gente pode tomar como um ponto a ser refletido, um ponto a ser pensado, ou alguns pontos a serem pensados que podem nos ajudar agora e depois, né? Eu estava ouvindo os relatos e eu acabei esquecendo o nome da professora, Cleonice, talvez, a professora de berçário, né? Que foi um dos últimos relatos, que foi quando eu entrei, estava aqui no backstage esperando, e a professora Cleonice falou uma coisa muito interessante, né? Que ela falou dessa inversão com entre família e escola, né? A escola nos perguntava a respeito do dia das crianças, as famílias nos perguntavam para a escola, né? A respeito do dia da criança, como é que tinha sido. E agora nós estamos fazendo um caminho inverso, que é para poder saber sobre o estado das crianças, ter que se aproximar e criar esse diálogo para se conectar com as famílias, para poder então estar próximo das crianças em alguma medida. E eu vou usar esse gancho da professora para dizer que quando eu analiso toda essa experiência que a gente está vivendo, que é uma experiência, a gente não pode minimizar e fantasiar, né? Ela é uma experiência muito dramática, porque ela criou mais um marcador de desigualdade, que são para as crianças que não têm acesso à internet, para as famílias que não têm acesso a um dispositivo e acesso à internet, né? Que estão cada vez ficando mais excluídas, elas já são excluídas pelo lugar onde moram, já são excluídas por tantos outros marcadores, e agora por mais esse marcador, né? Porque, infelizmente, o acesso a internet não é uma realidade para todo mundo. Mas olhando para toda essa experiência e olhando para nosso recorte da educação infantil, eu acho que um ponto, que vai ser um ponto que me parece ser bem importante da gente fortalecer, porque ele está sendo já agora nesse momento, é a proximidade com as famílias, né? A gente, nas experiências que eu acompanho e nos relatos que eu ouço em tantos lugares com que eu participo e viajo e dialogo, o que eu observo é que a gente não tinha essa proximidade, embora lá do ponto de vista legal, quando a gente vai olhar, né, para a função da educação infantil, que não tem a ver com a instrução, mas tem a ver com o desenvolvimento integral das crianças, essa ideia da escola participar da sociedade, né, e das famílias, nesse processo de cuidar e educar as crianças, ele é um ponto fundamental na vida das crianças, ele é um ponto fundamental na relação pedagógica, ele é um ponto fundamental para esse momento da vida, dos 0 aos 6 anos, que a gente acolhe dentro da educação infantil.
E se antes essa relação estava um pouco atrapalhada, porque de um lado talvez as famílias terceirizavam para a escola determinadas situações, por um outro lado a escola também não era muito aberta, como muitas pesquisas mostram, que não se criava mecanismos de participação das famílias e acabava que a interação era só na entrada e na saída, e que apesar de ser um momento muito produtivo, acabava tendo uma troca só de perguntas. Ele comeu tudo, fez cocô, não está com diarreia, não voltou a febre. Eram conversas deste tipo ou conversas do tipo: mamãe, hoje o fulaninho, nossa, estava danado. E as conversas acabavam girando muito em torno desse lugar e que não é suficiente para dar conta dessa relação de participação da escola e da família nos processos de cuidar e educar das crianças. Agora, né, com a pandemia, com esse período que a gente está vivendo, a gente foi obrigado a encontrar formas. Nós, quando eu falo, nós, todos adultos, nós da escola e nós famílias, né? Fomos obrigados a sintonizar, a ajustar formas, estratégias de relação para que a gente pudesse participar desse processo, desse momento da vida das crianças, né? E eu penso que essa poderá ser uma situação que a gente vai poder aprender bastante para a continuidade desse momento em que a gente está vivendo, onde há muitas definições a serem tomadas, mas também para uma possível ideia de um retorno das atividades presenciais, quando isso for conveniente e adequado, para a gente imaginar como uma via de continuidade, né? Que essa relação família e escola se encontre no desejo de cuidar e educar as crianças. Eu quis começar por aí porque eu acho que talvez esse é o ponto fundamental de todo esse momento, em termos de aprendizagens, e que me parece ser importante para a gente considerar numa meta-análise dessa situação e numa projeção de futuro. E como a professora, que eu espero que eu esteja lembrando o nome dela certo, Cleonice, eu devia ter anotado, falou, deixou uma deixa importante para minha retomada. Dito tudo, esse preâmbulo de conexão, de elementos também que me foram interpelados pela conversa da professora e com aquilo que eu venho observando, eu quero entrar no foco da minha conversa, que é pensar esses pontos, né, que ficam de alertas para a gente pensar agora e numa possibilidade de retorno das atividades presenciais na educação infantil. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando aqui têm uma clareza bem grande de que a educação, de um modo geral, foi muito afetada. E dentro da educação, a educação infantil, uma das etapas mais afetadas, né? A gente está com um fechamento de escolas pequenas privadas bem grande, o que isso tem uma série de implicações de ordem do desemprego de professores, implicações de crianças que vão ter que migrar para a rede pública e que a gente sabe que não tem condições de absorção de todas as crianças. Então, a gente vai começar a voltar a ter um problema que a gente vinha enfrentando e tentando equacionar nos últimos anos, que é o de acesso. Muito possivelmente isso seja um desdobramento muito sério, né? Muitas redes conveniadas também foram bastante afetadas porque, no entendimento de determinadas mantenedoras, por não estar acontecendo a prestação do serviço contratado, também não tinha repasse de verbas, e isso tem o mesmo desdobramento que a escola privada com fins lucrativos, que um desemprego muito grande de professores, né?
Então, a educação infantil, ela vem sofrendo... É uma das etapas que está sofrendo muito com a situação toda que a gente está vivendo, nesse aspecto mais pragmático, mas tem um outro aspecto também que ela também está sendo muito afetada, que é a gente imaginar possibilidades de retorno, né? Como é que nós vamos conseguir, por exemplo, que eu já anuncio, né, do meu ponto de vista é inimaginável, pensar em distanciamento social com crianças de 0 a 6 anos, né? Não existe essa possibilidade. Então, todo aquele protocolo sanitário que a gente tem e está sendo amplamente divulgado, né, de diferentes leituras, enfim, mas está sendo amplamente divulgado para a gente pensar nesses protocolos nas relações em outros espaços. No mercado tem uma marcação para fila, só pode entrar com máscara. Na entrada do meu mercado, que tem aqui na frente da minha casa, por exemplo, tem um dispenser de álcool gel, para sempre quando você entrar, você já passa a mão, limpa a mão, quer dizer, tem uma série de procedimentos que, como adultos, a gente consegue tomar, mas quando a gente pensa numa relação, num grupo onde aglomera, onde se encontram crianças, isso começa a ficar um pouco mais complexo, né? Então, também aqui a gente vê a educação infantil sendo afetada porque nas discussões de protocolos sanitários, eles não consideram a especificidade relacional e de autonomia, enfim, de como é que as crianças se encontram na sua especificidade dessas crianças bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Porque, eu volto a chamar a atenção, não tem como a gente imaginar retornar às atividades e fazer qualquer coisa como aquelas que a gente viu na China ou na França, que foi colocar as crianças com capacete de helicóptero para não se tocar, ou botar quadrados, marcações no chão para as crianças ficarem sentadas à espera de quando dá para cada macaco trocar de toca, né? Como aquela brincadeira. Coelho, não macaco. Coelho trocar de toca, né? Então, a gente não vai ter como fazer isso, porque isso nem justificaria uma possibilidade de retorno, que para mim é um ponto que a gente tem que começar a pensar. A educação infantil também vem sendo muito afetada pelas normativas e documentos editados que, quando vão tratar na ordem de educação básica, são formulados todos por uma lógica de aulas, de crianças sentadas em uma carteira, recebendo aulas. E tudo isso não responde à especificidade da educação infantil, não responde ao modo como nós entendemos, do ponto de vista normativo, legal, teórico e reflexivo, o trabalho para esta primeira etapa da educação básica. Então, também, e eu falo isso sempre onde eu posso, quando eu vou discutir com qualquer pessoa que esteja trabalhando dentro da legislação, ou eu formulando legislações, que a discussão de educação básica colhe muito pouco a especificidade da educação infantil, né? Aquilo que, por exemplo, começa lá em março, que é o cômpito de horas de atividades remotas para depois dar conta das tais 800 horas. Eu falava lá e retomo agora, né? O que é atividade na educação infantil? Comer é atividade, dormir é atividade, uma troca de fralda é atividade, ouvir uma história é atividade. Como é que nós computamos esse conjunto de horas para então fazer a equivalência das 800 horas, que virou um fetiche, né? Então, também aí ela vem sendo muito afetada, né? Então, ela é afetada a nível de protocolos, ela é afetada a nível de formulação dos documentos normativos que vêm sendo editados, ela vem sendo impactada em termos estruturais, porque como ela também não se organiza por aulas, o como ela pode estar participando desse período remoto é bastante diverso, não é como fundamental ou médio, ou, por exemplo, como eu no ensino superior, com os meus alunos estou conseguindo ter uma manutenção do trabalho. Na educação infantil fica mais distante o que a gente pode e consegue nesse momento realizar com as crianças daquilo que as crianças viviam no cotidiano da escola, né? Então,
eu retomo tudo isso como pontos principais para vocês se darem conta da complexidade, da não banalização, quando nós estamos tratando desse momento, do que implica pensar a situação da educação infantil nesse momento. A gente não se encaixa nessas discussões que vêm se colocando como discursos de inovação, como ensino híbrido. Não existe isso na educação infantil, né? Nós somos uma etapa. Pronto, vocês estão me ouvindo novamente? Alguém tinha colocado aqui um mudo no meu microfone, essas coisas de internet que agora, né? Então, o que eu estava falando é que, muito bem, então, é, tudo isso foi sendo, todos esses atravessamentos, né, os discursos de uma boa educação inovadora agora que vai ser híbrida, quer dizer, para a realidade dos 0 a 6 anos, isso é inimaginável. Então, quando a gente olha para esse cenário, nós temos um cenário bastante complexo. Nós temos um cenário de uma etapa de educação, que não é ensino, uma etapa de educação, que é a educação infantil, que tem uma concepção de currículo, que tem a ver com um conjunto de práticas cotidianas e com processos de articulação entre os saberes e experiências das crianças com o patrimônio que a humanidade sistematizou. Nós temos uma situação bastante crítica, que é pensar se a gente retorna, como que a gente retorna para acolher as crianças que não vão seguir protocolos sanitários de distanciamento, porque é impossível. E diga-se de passagem, para as crianças de até 2 anos, nem se indica que use máscaras, para as crianças acima de 2 anos. Quem já trabalhou em escola, eu imagino que consiga ver inúmeras cenas, como eu trabalhei mais de 10 anos, eu fico imaginando as cenas das crianças como um vídeo que eu vi na internet, ela puxando a máscara para baixo, uma criança de uns 3 anos, pegando a sua chupeta da bolsa, usando um pouco a chupeta, e guarda a chupeta, bota a máscara, quer dizer, a máscara já vira uma coisa que nem mais útil nem mais protetiva para a criança né? E mesmo da relação adulto e criança, que vai precisar ter um acolhimento. E aí, o que a gente vai fazer? Porque se a recomendação é distanciamento, não tem como a gente fazer distanciamento, porque algumas crianças vão precisar desse acolhimento que é corporal, que é a única experiência corpórea que acolhe e acalma ela efetivamente, né? O que a gente faz no meio disso tudo? Portanto, nós temos uns desafios bastante grandes para pensar. E aí eu entro num segundo bloco do que eu quero dizer para vocês. A resposta para essa complexidade, do meu ponto de vista, não se dá nem pelo discurso negacionista, que diz, bom, então vamos voltar segunda-feira, como se fosse uma segunda-feira qualquer, sem... E a gente está pronto porque a gente está usando todo mundo máscara e etc., né? E vamos voltar todo mundo e ficamos às 12 horas dentro da escola e a gente vai vendo o que acontece. Quer dizer, esse discurso negacionista não é um discurso, para mim, viável. O discurso voltaremos quando tiver vacinas, eu acho um discurso meio negacionista também, né? Primeiro porque, até onde eu sei, eu sou um pedagogo, não sou um profissional da saúde, mas tenho acompanhado, tentado acompanhar as discussões, mas até onde eu sei, toda a discussão de vacinação que está sendo feita é direcionada para adultos. Os protocolos para vacinação para as crianças vão exigir outros tempos e outros processos, o que significa que uma vacinação em massa para as crianças vai levar algum tempo. Esse é um primeiro ponto. E segundo, a fantasia de que todas as crianças que estão em casa, essa é a primeira fantasia, e que estar em casa é uma medida protetiva, uma segurança protetiva, me parece equivocada também, né? Não é para todas as crianças uma situação protetiva estar em casa. Não é.
Então, esse retorno universal das crianças, das escolas, e esse fechamento universal das escolas, e só voltar quando tiver vacina, são dois extremos que me parecem não dar conta dessa complexidade que eu tentei trazer para vocês nesse primeiro bloco da minha conversa. O que me parece viável? Me parece viável que a gente tem que começar a pensar em estratégias de retorno, sobretudo para aquelas crianças que estão em situações muito vulneráveis. Tem muita criança indo mendigar na rua, isso aumentou drasticamente. A violência contra a criança, a violência contra a mulher, que já afeta sempre direto ou indiretamente a criança, tem aumentado muito. A nossa sociedade fez uma decisão de abrir a economia, e que significa, nessa relação com as famílias, que os pais não estão em casa. E, portanto, as crianças estão em algum lugar. Então, está se aumentando cuida-se. Estão se aumentando a situação das crianças estarem com outras pessoas que nem sempre, volto a dizer, representam uma situação protetiva para as crianças. Portanto, me parece que nós temos que começar uma ação de pensar em possibilidades de retorno com pequenos grupos, pensar em possibilidades de retorno com aqueles grupos mais vulneráveis. Nós temos que começar a pensar algo que em outros países já é uma realidade há muito tempo, em outros tipos de serviços, outros tipos de oportunidades para as crianças, porque a educação infantil não vai dar conta sozinha. Então, a gente vai ter que começar em ampliar essas políticas de atendimento das crianças e políticas de atendimento educacional, quer dizer, nós vamos ter que integrar e ampliar, porque com o que eu apresentei no cenário inicial, né, com escolas fechando, vai encher né, já está superlotada as demandas das redes municipais, vai ampliar ainda mais a lista de espera. Quer dizer, nós vamos ter que começar a pensar em alternativas a curto prazo, alternativas a longo prazo, para poder acolher essas crianças. E isso falando muito rapidamente de um ponto de vista muito mais prático para aquelas questões que são primeiras e de necessidade básica, né? Tem crianças que faziam a refeição, sua principal refeição dentro da escola. Diferente do que nós imaginávamos em março, que ia ser 2, 3 meses, como que a gente olhava nos outros países, já se estendeu para muito mais e sem data de término. Então, quer dizer, nós vamos ter que começar, a gente já deveria estar começando a pensar em outras estratégias de atendimento das crianças, porque, volto a dizer, é uma visão muito burguesa, muito alienada, achar que todas as crianças estão num lugar seguro. Elas não estão, né? Não estão todas num lugar seguro. Algumas poucas estão, muitas não estão. E aquelas que mais precisam é aquelas que estão sendo colocadas como um segundo plano de retorno, né? Então, nós temos que começar a pensar muito a respeito disso. E começar a pensar em situações que tem que desencadear, quer dizer, a gente tem um sério problema na educação infantil pública que são os prédios das escolas, né? Enquanto a gente está discutindo volta, não volta, a minha pergunta é, o que já foi feito dentro das escolas? Porque a grande discussão é essa, né? A grande discussão é essa, é fazer os reparos. A Damares, que é uma enfermeira que tem bastante trânsito com a educação, falou numa conversa comigo, né? Todas as salas têm um ponto de água com sabão, por exemplo. Todos nós que trabalhamos na rede em educação infantil, que já tivemos essa experiência, sabemos que isso não é um fato. Então, quer dizer, a discussão não pode ficar parada no volta, não volta, a discussão tem que ser em ações de mobilização dessa estrutura mínima para começar um atendimento de um grupo primeiro que está precisando desse retorno e para a gente pensar depois isso numa escala mais ampliada. Eu estava falando para você, se me lembrei dessa questão do prédio, mas que eu estava trazendo algumas questões mais de ordem prática, de ordem muito, né, de objetiva. E tem algumas questões de ordem subjetiva, que é, por exemplo, o dano emocional
que toda essa experiência também tem ocasionado para a vida das crianças. Nós temos que considerar alguns aspectos muito importantes, né? Nós adultos, minimamente, temos condições de elaborar as nossas anseios, as nossas preocupações, os nossos temores, as nossas dúvidas, e as crianças muitas vezes não dispõem de palavras para conseguir perceber o que estão sentindo e dar significado a isso, né? E aí é que vem algo para mim que é um ponto que desde o princípio eu tenho defendido e pode ser também um ponto de alerta de continuidade, né? Que é do valor da intervenção cultural. Intervenção cultural aqui entendido como o direito ao brincar, o direito a acessar um patrimônio literário, musical, mas eu gosto de chamar sempre a atenção do patrimônio literário, né? De poder ouvir uma história que empreste a palavra para as crianças também darem conta daquilo que elas estão, naquele momento, nem percebendo, mas conseguindo se conectar a sua sensação interior com aquela narrativa que alguém faz para ela, né? Seja o professor através de vídeo chamadas, de vídeo gravado, de áudios. Eu tenho uns relatos de umas professoras que começaram a fazer uma espécie de podcasts de histórias para as crianças, e tem sido muito legal, porque isso tem emprestado para as crianças as palavras, né? Tem criado esse repertório simbólico que dá a chance de construir uma certa reserva afetiva, reserva emocional, reserva simbólica para dar conta deste momento, mas também para dar conta de quando a gente imaginar o retorno, como que ela vai significando essa experiência de se distanciar da família por um tempo, dos medos que se construiu em torno do toque, do contato do outro, dos outros espaços, dos outros lugares que não a casa, e de todos os nós que foram ficando por tudo que a criança foi sendo exposta nesse momento, né? Que, diga-se de passagem, é importante a gente sempre chamar a atenção, ela participa desse momento, a criança está participando da sociedade, né? E isso pode ser também uma aprendizagem para a gente reconhecer, embora eu acho que, de um modo geral, até a nível mundial, as crianças são o grupo menos olhado durante toda a pandemia, assim, né? Primeiro porque veio-se uma informação muito aligerada de que criança, não, para criança está tudo bem, então a gente precisa se preocupar, quando mais tarde a gente começa a olhar, não é tão simples assim, não é tão aligerado assim, e talvez não seja tão agressivo o vírus para as crianças, embora também seja, mas tem toda outra dimensão social, emocional que a gente precisa considerar, né? Na Espanha tinha o horário para fazer passeio com os cachorros, mas não tinha horário para as crianças brincarem no parque, né? Então, eu acho que também esse vírus, eu brinco que ele é um vírus lupa, né? Que ele veio deflagrando algumas coisas que já estavam colocadas ali, mas ele deu um zoom para mostrar tudo isso, que nós temos que aprender a cuidar melhor das nossas crianças, que a gente precisa aprender a, 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 a construir uma ideia mais ampliada de uma sociedade que cuida das crianças, né? E cuidar não é trancá-las dentro de casa, diga-se de passagem, cuidar como um gesto mais alargado aqui do ponto de vista simbólico, de cuidar emocionalmente, de cuidar sanitariamente, de cuidar do direito dela de brincar, porque é uma forma dela experienciar e significar seu ser estar no mundo, de cuidar num sentido social do direito, cuidar no sentido de participação como cidadania, né? Cuidar ética, estética e politicamente dessa criança como um projeto de uma sociedade talvez mais humana, também mais acolhedora entre si. Então, acho que essa também pode ser, respondendo à pergunta da Kelly, né? Essa também pode ser um ponto de alerta para todos nós. Nós precisamos cuidar daqueles que não têm sindicato, como lembrava o Malaguzzi. As crianças não têm,
nós vamos ter que representá-las, e não tem, e a gente não reconhece a voz, né? Elas não têm seu sindicato e não são reconhecidas nas suas vozes. Então, a gente precisa fazer esse papel de representação. E eu acho que o meu tempo está terminando. Alguém pode me informar quanto tempo ainda eu tenho? Eu tenho 1 minuto. Uou! E nesse 1 minuto final, eu acho que um dos pontos que a gente poderia destacar, não sei vocês, mas eu tive uma sensação bastante maluca, né? Quando começa a pandemia, eu me vi numa experiência infantil vivendo um tempo do aqui e agora. Porque como tudo que era para semana que vem, mês que vem, semestre que vem, ficou meio borrado, eu tive que começar a viver esse estado do aqui e agora. E aí, eu estava tô lendo um livro do Franco Berardi, que ele fala depois do futuro, e retomando esse valor do futuro, e um ponto que a gente tem feito e desenvolvido junto com as crianças durante essa pandemia, que é retomar essa criação desse futuro, né? Imaginar, viver essa ilusão de futuro que nos é tão importante. Eu sempre gosto de retomar um ponto que o Winnicott fala: quando a gente chega no mundo, alguém precisa nos olhar e desejar alguma coisa para a gente, minimamente, que é diferente de projetar na gente, é desejar alguma coisa. A gente precisa desse desejo, né? Com a pandemia, a gente perdeu esse desejo do futuro e a gente ficou só nesse aqui agora. Só que esse desejo no futuro também nos mobiliza. Os agrônomos, logo no início, falaram: plantem alguma coisa, cuidem de plantas. Elas nos dão essa situação de viver um futuro, né? De criar, dar alguma coisa que dá continuidade, cuidar de alguma coisa que dá continuidade. Então, retomem ao pensar com os trabalhos de vocês com as crianças, de viver com muita presencialidade esse estar aqui e agora, esse presente, que é o que tem nos exigido, mas também não perder de criar situações que alarguem esse futuro, que deem essa sensação de futuro, para que a gente não se perca só no aqui e agora, para que a gente também deixe sempre um fio de continuidade, porque esse fio de continuidade é que cria, em alguma medida, uma esperança de vida para todos nós. Então, obrigado pelo convite e agora vamos para as questões, se eu não me engano, né? Obrigada, professor Paulo. Abrimos nossa sessão de 10 minutos para as perguntas e respostas. Já temos uma pergunta aqui, professor. Tá bem. Considerando que as crianças tiveram experiências em casa neste período, como o professor pode se organizar para considerá-las no seu planejamento no retorno? Eu acho que a principal experiência que a gente tem que considerar é de acolhimento das crianças, né? Nós vamos ter um grande desafio, que é acolher as crianças nesse retorno. Assim, como é que a gente vai conseguir deixando elas se sentir minimamente vinculadas a esse espaço que elas estão voltando e que para algumas elas tinham participado tão pouco, né? Porque foi só lá no final de fevereiro, início de março. Então, eu acho que o ponto principal, né? Lembrando que a gente não tem um compromisso com a instrução na educação infantil, a gente não tem que fazer uma avaliação diagnóstica no sentido de quais aprendizagens desenvolveram, percam esse fetiche e se atentem às crianças, se atentem ao estado de receber e acolher as crianças no seu mundo, que vai vir com tantas questões para serem acolhidas, e criem aquilo que um vínculo representa, que é para a criança se vincular a vocês e revincular a vocês e a escola, ela tem que se sentir sentida por nós adultos, se sentir segura por nós e se sentir a salvo por nós. Então, a preocupação do que considerar para esse retorno é acolher as crianças. E aí eu deixo uma questão para a gestão das escolas. Para um professor poder acolher as crianças, ele também tem que minimamente se sentir acolhido. E aí a gente pode aprender com uma coisa que a França fez totalmente equivocada e fazer direitinho. Não voltem todo mundo junto, crianças e adultos. Antes vão ter que voltar os adultos, se reambientar na escola, se reorganizar dentro da escola, se reentender dentro da escola em outros jeitos de estar lá,
se sentir seguro, a salvo e sentido também, para depois poder acolher as crianças. Perfeito, professor. Temos mais umas aqui. Quais elementos considerar no planejamento do cotidiano para acolher as famílias, as crianças e suas necessidades no momento do retorno? Pergunta difícil, porque eu não conheço como é que vocês planejam nem as suas escolas, e sempre que a gente vai falar disso, nós temos que falar de uma forma situada. Talvez como princípio geral, eu poderia dizer que eu imagino que toda escola está precisando construir os seus protocolos para pensar o retorno. Então, minha dica é não façam essa construção de protocolos de um modo de gabinete, né? Só um grupinho lá ficou se juntando no Zoom e montou, aí depois manda para todo mundo ler, e aí todo mundo lê, finge que entendeu e volta. Essa é a crônica da morte anunciada. Se a gente envolver as famílias na participação, na construção destes protocolos, né? Umas estratégias que muitas escolas estão fazendo e que eu acho interessante, ir agendando visitas para as crianças e aos poucos retomando a visita à escola, ver como é que o espaço está organizado. Para isso eu estou partindo daquele pressuposto. Primeiro voltaram os adultos, reambientaram a escola, né? Escutar um pouco esses anseios também e fazendo com que todos possam entender os caminhos que aquilo vai, de como a escola vai se reorganizar em termos de funcionamento para que seja seguro, para que tenha os seus cuidados sanitários que vai ter que ter, para que tenha os cuidados pedagógicos que são tão importantes quanto os sanitários, né? Então, talvez essa volta mais aos poucos, de visitação de crianças individualmente, para depois começar a pensar um retorno em pequenos grupos, e depois ir acolhendo a todos, acho que essa pode ser dicas mais gerais, sem considerar a situacionalidade de cada escola que eu não conheço, porque eu não sei com quem eu estou falando aqui, né? Eu diria que, de um modo geral, a gente poderia falar que tem uma questão que é uma reorganização do tempo, que nós vamos ter que começar a pensar com muita atenção, uma reorganização dos espaços, uma reorganização dos grupos, né? Quer dizer, não pode ficar mais nos grandes grupos, interagindo todo mundo junto. Isso nós vamos ter que reorganizar na relação adulto-criança. E volto à minha fala inicial. Nessa participação das famílias, a gente vai ter que desconstruir aquela lógica onde a família era um receptor ou um cliente, porque em alguns lugares, mesmo sendo escola pública, tinha uma relação clientelista. Então, ela só recebia os informes ou os comunicados. Não, ela vai ter que participar muito desse momento para entender as dinâmicas de funcionamento e para juntos, todos os adultos que são a parte responsável pelas crianças, poder melhor acolher as crianças, as famílias e a escola, né? Um acolher o outro. Então, de um modo geral, eu acho que talvez poderiam ser esses pontos de atenção. Perfeito. Vamos para mais uma aqui, da Sara Leite. Paulo, em uma das suas falas, você disse que a educação infantil é uma etapa de educação e não de ensino. Gostaria de saber o que você caracteriza como processo de educação e o que seria uma etapa de ensino. Grata pelo momento de aprendizado, Sara de Taubaté. Oi, Sara. Bom poder falar para alguém as nossas falas, senão eu falo só para mim no computador, né? Então, Sara, nós temos a educação básica, que é composta pela educação infantil, primeira etapa da educação básica, né? De 4 meses a 5 anos e 11 meses. Nós temos o ensino fundamental, que são do primeiro ao 9º ano, e o ensino médio, certo? Isso é educação básica. Se você observar a palavra que antecede cada uma dessas etapas, nós temos ensino médio, ensino fundamental e educação infantil. Essa distinção, essa diferença de não ser ensino infantil, não é um acaso, né? É porque se reconhece a especificidade das crianças de 0 a 6 anos
e se entende que esse não é um momento para a instrução, para o ensino da língua, para o ensino da matemática, para o ensino da ciência. Esse é um momento para olhar para a criança na sua inteireza, né? Olhar ela de forma integrada e inteira, para pensar o desenvolvimento da criança de forma integrada e inteira. E os nossos compromissos, portanto, começam a ser um pouco distintos do ensino fundamental e do ensino médio. Lá na LDB, nós estamos falando que a função da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, e não a instrução ou a aprendizagem de vogais, contar até 10, as cores primárias, ou sei lá, qualquer coisa dessas tontas que as pessoas fantasiam que as crianças têm que aprender. Se eu entendo o desenvolvimento integral, eu pego todas as contribuições que nós temos tido e construído nos últimos anos, o que eu poderia dizer? Eu tenho que garantir que esse ímpeto interno das crianças, que é esse desejo por conhecer, que coloquialmente nós chamamos curiosidade, ele se mantenha. Primeira coisa, acho que um dos compromissos é não apagar e aniquilar a curiosidade das crianças. Dar elementos a partir das condições externas daquilo que a gente oferece para as crianças, que essa curiosidade espontânea, usando uma terminologia do Paulo Freire, que essa curiosidade espontânea possa ir se modificando por uma curiosidade epistemológica, né? E eu tenho uma aula aberta que eu fiz na universidade sobre BNCC, e lá eu conto exemplos onde vocês vão ver muito bem a transição de uma curiosidade espontânea para uma curiosidade epistemológica. Aqui eu não tenho tempo para dar esses exemplos. E garantir que ela mantém esse desejo, porque é curiosa, de explicar o mundo. Esse é o nosso compromisso na educação infantil, porque esse é o desejo de conhecer que nós temos que manter na criança. Não de conhecimento como alguma coisa acabada, mas de conhecer, né? Quando ela chega no ensino fundamental e no médio, vai ser um momento distinto da vida dela. Eu teria várias questões para séries iniciais, mas não é esse o meu ponto aqui. Mas no ensino fundamental e médio, ela vai começar a formalizar algumas ideias, a estruturar algumas ideias que têm que ser produzidas com muito significado a partir da sua curiosidade, do seu desejo de explicar o mundo e de como ela, eu vou pegar uma frase da noção de currículo da diretriz, articula os seus saberes e experiências com o patrimônio que a humanidade sistematizou. Então, quando nós estamos falando de educação, nós estamos falando de um olhar mais inteiro da criança e de um certo compromisso para com o trabalho, para com as crianças. Por isso que eu falava lá no início da minha fala. Quando os documentos editados falam educação básica geral e falam todos numa organização pedagógica por aulas, períodos e horas computadas, isso não acolhe essa visão de educar crianças em espaços coletivos que nós temos construído dentro da etapa da educação infantil, inclusive a nível normativo, porque é só olhar para as diretrizes. Para a LDB, para as diretrizes e para a base, todas elas vão concordar nessa perspectiva do que é educar e cuidar crianças em espaços coletivos. Incríveis palavras, professor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. A gente encerra aqui ou tem uma... Acho que a gente encerra aqui, né? Então, preciso fazer um agradecimento mais correto. Então, quero agradecer a todos vocês por esse momento. Espero poder ter trazido alguns elementos de reflexão que possam auxiliar vocês na dinâmica da vida de vocês nas escolas e para uma possível ideia de retorno. E deixo o meu abraço afetuoso a todos que estão nos acompanhando.